Rodrigo 2 vezes, Neymar 2 vezes, Rafinha, Brasil 5, Bolívia 1 na estreia de Fernando Diniz à frente da seleção brasileira. E a estreia do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Deu Brasil no Mangueirão, em Belém do Pará. Brasil 5, Bolívia 1. Nós começamos o nosso pré-jogo com toda a análise, toda a repercussão, a palavra dos técnicos, dos personagens, tudo isso e muito mais a partir de agora para você, pelas ondas do rádio, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, em todas as plataformas. Vamos falar bastante de Brasil e Bolívia e você vem com a gente, deixando seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos todos juntos. Vou querer saber daqui a pouquinho a opinião do Flávio Prado. O Márcio Reis também vai participar aqui desse pós-jogo especial da Jovem Pan para Brasil e Bolívia. Brasil 5, Bolívia 1. Bolívia ainda descontou com Vitor Ábrego na segunda etapa. Vitor Ábrego, Brasil 5, Bolívia 1 e você vem com a gente aqui em todas as plataformas. Então vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso pós-jogo, goleada da seleção brasileira, estreia do Fernando Diniz na seleção, estreia do Brasil também nas eliminatórias, novo ciclo para a Copa do Mundo de 2026. Flávio Prado, bem-vindo aqui ao nosso pós-jogo. O que falar dessa vitória da seleção brasileira? 5-1, Flávio. O primeiro tempo foi muito chato, muito ruim. E o jogo todo truncado, um hábito ruim para danar, inventou um pênalti por incompetência. E a seleção muito travada. No segundo tempo, não. Tocou bola com naturalidade, começou já a trabalhar mais a posse de bola. O gol do Neymar. Um dos gols, eu acho que foi o gol do Neymar, sim. O Neymar perdeu o pênalti na primeira etapa. Teve 15 ou 16 toques até que chegasse um jogador para concluir, que foi o Neymar. Foi o... Acho que foi o gol do Rodrigo, você está falando, que o Rodrigo completou, né, pro fundo da rede. Não, que inicia ainda no campo de defesa. Eu tô falando no segundo tempo, o gol do Neymar, o que ele passa o Pelé, é um gol que vem desde lá atrás, são 15 ou 16 toques, até que o que chega no Neymar, ele bate e faz o gol. Então você começa a ver alguma coisa no sentido de boas trocas de passe e um pouco mais de velocidade. Claro que é começo de trabalho e tal, um adversário fragilíssimo, mas pelo segundo tempo valeu, deu uma melhorada o time do primeiro para o segundo tempo. Claramente melhorou, lógico, né? Mas é óbvio que só estamos começando um trabalho. Eu não acredito na história de Ancelotti, acho que é uma baita cascata. Então tem que pensar no trabalho que o Fernando Diniz pode fazer com a seleção brasileira. Estreia do Fernando Diniz, apenas 3 atividades com a seleção brasileira, agora o jogo. A gente está acompanhando aqui, ele sai do gramado do Mangueirão, ali no maior papo, na conversa com o Neymar, passando aquela moral. E, Flávio, o Fernando Diniz hoje foi uma das atrações, né? Porque a gente já tá meio acostumado, né, com esses jogos de eliminatórias, Brasil e Bolívia, faz parte da rotina, né, de data FIFA, das seleções e tal. O Diniz foi uma das atrações. Não dá para concluir ainda, né, que ele fez grandes revoluções na seleção brasileira. Mas como você disse, o Brasil... nesse gol do Neymar, também teve o gol do Rodrigo, que o Brasil, desde o campo de defesa, foi ali trocando passes, mais de 10 passes até chegar ao gol. E dá para ver alguns sinais, talvez, né? Desse primeiro trabalho do Fernando Diniz, dessa primeira semana, Flávio, que dá para concluir falando do trabalho do Fernando Diniz nesse pouquíssimo tempo, né, que ele teve com esses jogadores. Vê-se pouco ainda e é normal que assim seja. Acredito que com o passar do tempo, os jogadores gostam muito do Fernando Diniz, né? Vê-se claramente que eles gostam dele, gostam das ideias dele, mas estão se assentando nas ideias que ele vai colocar devagarzinho para o time poder trabalhar. Então, o natural que o Brasil tivesse alguma dificuldade a mais. A única coisa que eu realmente não gostei foi quando a Bolívia começou a ter espaço, quando colocou o Ábrego, o jogador rápido, ela começou a ter muito espaço para trabalhar em contra-ataque, e realmente isso aí é uma coisa que tem que ser corrigida rapidamente, porque hoje estava sobrando o gol, né? Mas na hora que faltar, você não pode ter esse problema. Isso é um aprendizado que tem que ser feito no esquema do Fernando Diniz, que é um esquema muito ofensivo, que deixa espaço para que o adversário jogue, mas tem que diminuir cada vez mais a possibilidade do contra-ataque. E a Bolívia teve 2 chances, fez um gol e depois teve uma outra chance. Então realmente é preciso, isso tem que dar uma sentada, tem que dar uma ajeitada, também é natural, com o tempo vai ser feito. Márcio Reis, o nosso pós-jogo aqui da Jovem Pan, depois desse Brasil 5, Bolívia 1.
Gostou do primeiro jogo da seleção com o Fernando Diniz, Márcio? Faltou não sofrer gol, né? Igualaria o 5-0 também, que a seleção do Tite não sofreu nas eliminatórias contra a Bolívia. Mas assim, foi um primeiro tempo muito ruim do Brasil. Faltou movimentação, faltou o time estar mais próximo, faltou um pouco de vontade da seleção brasileira no primeiro tempo. Foi bem apático o primeiro tempo do Brasil. O segundo tempo mostrou a sua superioridade, conseguiu converter em gols, né? Lembrando que ainda faltam alguns jogadores nessa seleção, né? O caso Antony, acho que não retorna, né? Pelo que vem se desenrolando nos últimos momentos. Ainda tem o Paquetá, tem o Vinícius Júnior, que para mim é um dos caras desse novo ciclo da seleção. E tem dois caras que estão na seleção pré-olímpica que eu acho que integrarão o elenco ou o ciclo que vai até 2026. Um deles é o Robert Renan e o outro é o Vitor Roque. Vitor Roque, para mim, é o jogador que vai ser o 9 da seleção brasileira. O próprio Endrick, né? Endrick também. Se o Palmeiras deixar de atrapalhá-lo, ele vai ter oportunidade. Pode ser um jogador que faça parte desse ciclo, porque eu não consigo ver o Richarlison como 9 do Brasil em 2026. Não sei o que você vê, Flávio, mas eu não consigo ver. Parece que ele ficou até chorando lá no banco, né? Espero que ele não. Ele sabe, né? que o desempenho dele não foi bom. Mas chorar não precisa. Não também, precisa. Né? Chorar precisa. É um pouco demais pra minha cabeça, mas parece que ele chorou lá. Mas num jogo desse, tranquilo, um jogo fácil pro Brasil, que tecnicamente ele poderia ter deslanchado, ter virado a chave, né? Que a gente sabe que atacante vive de gol, momento. Se ele faz um gol, poderia mudar tudo. Ele não consegue ir bem num jogo contra a Bolívia, ele vai bem contra quem? O jogo contra o Peru, o próximo jogo do Brasil, não é em casa, é fora. O Brasil não tem tanta facilidade jogando fora assim contra o Peru. Dá pro Brasil vencer? Claro que dá. O Brasil consegue vencer tranquilo. Mas não é um jogo assim também tão fácil. Então, as chances vão acabando. Então, o momento do Richarlison, talvez, na seleção brasileira, pode estar chegando ao fim. E eu senti até que quando ele foi sair do jogo, o Danilo pediu para a torcida aplaudir, né? O Richarlison pediu o apoio da torcida porque o momento não é bom, falta confiança para o centroavante, a bola não está entrando. Até no Tottenham, assistindo alguns jogos agora desse início de temporada de Premier League, eu sinto que ele vem pressionado. Ainda mais porque o Tottenham acabou tendo a saída do Harry Kane, que era o homem-gol. O Richarlison assumiu naturalmente a posição do Harry Kane, até a temporada passada reserva do Kane, e os gols não estão aparecendo. Aí o atacante vai ficando cada vez mais, digamos assim, desesperado, né? Para que essa bola entre, para retomar a confiança, e tem sido difícil para o Richarlison de fato. Tem o Vitor Roque, tem o Endrick, que são aí dois centroavantes dessa nova geração. Hoje o Diniz chegou a colocar o Matheus Cunha de volta à seleção brasileira. Gabriel Jesus também hoje de volta à seleção. Muito do Gabriel Jesus. Muito. Tem muitas possibilidades, né, nessa posição, Flávio. Nessa posição de centroavante. Hoje começou com o Richarlison, mas tem o Matheus Cunha, tem o Gabriel Jesus, e da seleção olímpica, né, com idade olímpica, o Vitor Roque e o Endrick, para esse lugar aí do Richarlison, que não vem em boa fase, né? A concorrência está grande. Mas eu acho que ele ainda pode dar coisas interessantes. Quando o Richarlison saiu do Everton pro Tottenham, imaginava-se que ele estava dando um passo à frente, porque realmente o nível de time hoje é diferente, né? A história talvez não, mas hoje o Tottenham é um passo bem adiante. Mas desde que ele chegou no Tottenham, ele não se acertou. Ele não consegue jogar no Tottenham, ele é visto como uma grande decepção. E esse impacto chegou até aqui, sim. Ele estava inibido, a gente notava que todo mundo queria passar a bola para ele fazer gol. Ele é muito querido na seleção. Quem viu aquele documentário, Tudo ou Nada, se eu não me engano, da seleção brasileira... Perfeito, acho que na Copa América 2019. Ele é muito querido. Eu até comparei com o nosso Daniel Lian aqui. Todo mundo mexe com o cara. Todo mundo mexe quando todo mundo mexe com alguém porque gosta muito dessa pessoa. O cara é muito querido, todo mundo gosta demais dele. E, portanto, eu não diria que ele perde a chance ainda, mas é claro que ele tem que voltar rapidamente, porque, como foi citado aqui, tem muita gente. É uma concorrência muito forte nessa posição, né? Realmente vai ter que voltar rápido. O próprio Gabriel Jesus está bem melhor que ele na Inglaterra. Se acertou muito no Arsenal. É um jogador que acho que merece uma chance jogando realmente como centroavante, não tendo que fazer tanto sacrifício de voltar, marcar pela ponta. Mas assim, o Gabriel Jesus está vivendo um momento muito melhor do que o do Richarlison. E ainda tem esses jogadores que a gente comentou. Que o Vitor Roque, eu acho que vai ser um jogador que vai estar nesse ciclo. O Endrick, se continuar jogando, pode ser um jogador que pode estar também no ciclo. O Matheus Cunha é outro jogador que é uma baita sombra para o Richarlison hoje. Então, assim, o Richarlison depende de si para poder voltar.
Se ele não conseguir recuperar, por mais que ele seja extremamente querido pelo elenco, pelo grupo, ele vai acabar perdendo espaço, uma coisa natural. Acho que é uma coisa natural se ele não recuperar o seu futebol. Não, e não podemos deixar de lado o Pedro, que disputou a última Copa. Eu acho que é um jogador que, o cara sem jogar a Copa, sem jogar na Europa, é complicado de você apostar no jogador na seleção brasileira, mas a verdade é que ele disputou uma Copa do Mundo, então você não pode desconsiderar um jogador que pode ter ainda um espaço. Gabigol acho mais difícil, mas é um jogador que também você não pode descartar completamente. Acho difícil, mas você não pode descartar completamente. Agora o Pedro disputou a última Copa, né? Então tem que se levar em conta. Então são nomes que a gente fica especulando só para mostrar o tanto do problema do Richarlison, né? Ele começou o ciclo como titular, mas até aí, agora, a coisa começa a ficar zerando, né? E vai sendo alterada, vai sendo moldado o time. Olha, falando sobre ataque, eu queria destacar a partida do Rodrigo. Rodrigo fez uma excelente partida com a camisa da seleção brasileira, 2 gols, é artilheiro das eliminatórias, ao lado do De La Cruz, do Uruguai, e também do próprio Neymar. São os 3 jogadores que fizeram 2 gols nessa primeira rodada. Mas assim, um jogador que ficou muito à vontade hoje, jogando pelo lado esquerdo ali, que é o lado que ele não vai competir, porque geralmente ele joga do lado direito e o Vini Júnior, que é o que não pode jogar porque tá lesionado, joga daquele lado. Mas foi uma partida muito boa que o Rodrigo fez com a camisa da seleção brasileira, que eu não vi ainda o Vini Júnior fazer. Tudo bem, não é um grande adversário, não é parâmetro a Bolívia, mas posicionamento, a proporção de jogo, o que ele conseguiu fazer taticamente hoje, o Rodrigo, ele foi muito bem. Acho que do primeiro tempo, acho que foi um dos melhores, ao lado do Rafinha, e acho que é um jogador que pode crescer muito, ser muito útil ao longo desse ciclo, que ele vai estar na Copa do Mundo, né? Mas ao longo do ciclo pode ser um jogador que evolua muito mais ainda. Rodrigo e Neymar, os raios da Vila hoje jogaram muita bola, 2 gols para o Rodrigo, 2 gols para o Neymar Júnior. Rafinha também, belíssima atuação do Rafinha, chamando a responsabilidade, pedindo bola. Casemiro, né? Metendo muita bola de longe. Bruno Guimarães chegando bem na área, abrindo espaço para... abrindo opções, né, de passe. Sim. Tem muita gente, tem muito jogador bom, né? Dá pra você trabalhar bem esses jogadores. E ainda falando do Gabriel Jesus, que marcou um golaço no último fim de semana pela Premier League contra o Manchester United, deixou o zagueiro no chão, toda a frieza do Gabriel Jesus. E como disse o Márcio Reis, vive uma fase excelente na Premier League, com a camisa do Arsenal, fase melhor do que a do Richarlison no Tottenham. Tá de volta à seleção brasileira, jovem ainda, 26 anos de idade, mas como eu conversava com o Vampeta esses dias no Bate-Pronto, Flávio, Copa do Mundo é aquela coisa, a conta, quando perde, né, evidentemente, sempre cai em alguém. E caiu nas últimas Copas para o Gabriel Jesus, que saiu zerado, né? Centroavante, saiu zerado, não marcou gols. Responsabilidade aí dobra. E também naquela Copa de 2018, eu acho que os dois, né? Gabriel Jesus e Fernandinho, que são 2 excelentes jogadores, né? Craques, os 2 jogavam juntos no Manchester City, mas a conta sempre cai em alguém. Impressionante. Se você puxar uma Copa antes, vamos falar do Fred. Exato. Mas é piada, né? São jogadores de um nível muito elevado e ninguém perde Copa sozinho, ninguém ganha Copa sozinho. Olha, o Diniz, ele vai dar todas as oportunidades possíveis para o Gabriel Jesus. Ele gosta muito desse jogador, gosta muito do estilo desse jogador, tem muita ligação com aquilo que ele pensa e gosta de futebol, é o tipo de um jogador dinâmico, e o Gabriel Jesus, ele terá várias oportunidades. Essa história de não deu na Copa, não sei o quê, com certeza o Diniz vai relevar isso e vai dar as oportunidades que forem possíveis. Ele gosta do jogador.